Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, esteja com todos aqueles que estão presentes, aqueles que acompanham também pela internet, e assim Deus venha comunicar a sua vontade a cada um de nós. Eu digo sempre e não me canso de repetir: Deus é bom. Ainda que por várias circunstâncias talvez você não esteja compreendendo a bondade de Deus, Deus sempre será bom. Deus é amor, e o seu amor não anula a sua justiça. Todavia, Ele nos ama e comunicou a nós isso, revelando-nos Jesus Cristo, o Senhor. Através de Jesus Cristo nós temos o perdão de pecados. Quando pedimos a Ele o perdão, arrependidos, nós receberemos o perdão. Mas não somente o perdão, recebemos também a promessa de vida. E essa promessa de vida tem que confortar, amparar, motivar a caminhada cristã. É interessante observarmos, meus irmãos, que ninguém nessa vida é totalmente livre de influências. A todo momento nós somos influenciados. Nós somos influenciados de uma forma ou de outra. E tem sistemas querendo influenciar você. E querendo ou não, na caminhada desta vida, recebemos diversas informações visando nos formar naquilo que aquele segmento deseja. Por exemplo, a mídia, principalmente a área de marketing, tenta comunicar que você precisa de algumas coisas e de que elas vão mudar a tua vida, especialmente para as mulheres. É uma comunicação cada vez mais forte nas mídias. Olha, compre isso e a tua vida vai ser diferente. E depois de comprar, você vê que ela não mudou tanto assim. Você vê que só gerou às vezes um carnê a mais para você estar pagando. Assim também existe influência para o lado masculino. Olha, se você tiver tal carro, você vai ser uma pessoa de presença. E depois você vê que tem o carro, tem o carnê e não se tornou mais do que você era antes. Então percebam que há uma influência para que você consuma algumas coisas e que esse consumo trará a você uma diferença na sociedade. E nem sempre é assim. Nós podemos também falar da educação secular ou da educação formal. Não pensem vocês que a educação formal é livre de influências, especialmente no meio universitário. Existe uma forte tendência ao marxismo, a um comunismo esquisito demais, onde torcem várias coisas e querem implantar uma realidade na cabeça deles que já se mostrou inviável em vários lugares. Recentemente, uma frase do Papa Francisco me chamou a atenção. Falou que a igreja, quando auxilia os pobres, ela não está sendo comunista, ela está pregando o Evangelho, está anunciando o Evangelho. Porque nós não precisamos defender um segmento político ou outro para fazer a caridade, para manifestar o amor. Agora, até que ponto a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem sido a maior influência na sua vida? Você se permite ser influenciado pela palavra de Deus? Você se deixa moldar pelos valores do reino dos céus? É interessante uma frase que o pastor Roberto Lai diz com frequência. Diz que a carta do reino de Deus, ou seja, a constituição do cidadão dos céus, é o sermão da montanha, ou o sermão do monte, onde Jesus traz uma série de instruções para a minha vida e para a tua vida com relação à vontade de Deus. E quantos irmãos sinceros, crentes no Senhor Jesus, que nem sabem onde está o sermão do monte na Bíblia. Por quê?
que nunca se interessaram em conhecer as Escrituras, nunca tentaram aprofundar o seu conhecimento, como eu preguei no fim do ano, nunca fizeram um planejamento e um empenho em cumprir aquele planejamento de conhecer as Escrituras Sagradas, a palavra do Deus vivo. O Deus que você diz que ama e que serve, deixou instruções para a tua vida, porém, alguns não querem conhecê-la, ou não se esforçam por conhecê-la. Domingo passado eu falei a respeito da oração, a oração conforme o ensino de Jesus Cristo. Se você não pôde acompanhar, ela já está disponível também na internet, você pode depois ouvir, assistir a mensagem. O quanto é importante falarmos com Deus, e as razões, e como devemos falar com Deus, quais os erros a serem evitados, e quais os procedimentos que têm que acontecer durante a oração. Nós falamos isso domingo passado, e nesse domingo nós queremos falar sobre a palavra de Deus, ou mais especialmente sobre a utilidade da palavra de Deus em nossa vida. Uma das marcas das igrejas reformadas é a centralidade de Deus nos seus cultos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sendo adorado conforme eles merecem. Todavia, uma outra marca é a Bíblia Sagrada, como única regra de fé e prática. Ainda que esse lema seja conhecido de muitos, nem todos o praticam. Responda para você mesmo: a Bíblia Sagrada é a tua única regra de fé e prática? Você ama a palavra de Deus? Eu acho lindo, nós temos alguns textos já no início dessa mensagem. Então vamos começar pelo Salmo 19, por favor. Repare o apreço que o salmista tinha com a palavra de Deus. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, verso 7. No versículo 8, diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis, presta atenção nisso, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Que gostoso! Eu fico imaginando o salmista declarando isso. Como eu já falei para vocês, o livro de Salmo é a teologia vivenciada. Não era só aquilo que eles aprendiam, mas era aquilo que eles estavam vivendo. Então o salmista começa a colocar que a palavra de Deus, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos. O juízo do Senhor são todos igualmente justos. O temor do Senhor, ele permanece para sempre. E de que essa palavra é mais desejável do que o ouro. Então repare o apreço que o salmista tinha à palavra de Deus, aquilo que Deus comunicava à sua vida. Mas nós poderíamos ver mais adiante o Salmo 119, que diz assim, Salmo 119, versículo 9, vamos ver. Salmo 119, versículo de número 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Ou seja,
O jovem quer manter um caminho puro, um caminho correto. Observe o que Deus ensina. Então nós temos várias passagens que vão exaltando o valor da palavra na vida do ser humano. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Mateus 22, versículo 29. Mais adiante o Senhor ainda diz assim: e se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, versículo 19. Nós temos diversas passagens das Escrituras que ressaltam o valor da palavra de Deus na vida daqueles que se dizem de Deus, na vida daqueles que querem andar com Deus, que querem conhecer a Deus. Só que à medida que você vai conhecendo a Deus, você percebe também o quanto você é conhecido. Você percebe que Deus te conhece profundamente. E Ele sabe exatamente o que você precisa, tanto no sentido de ensino, de repreensão, de correção, de educação na justiça. E são esses 4 aspectos que nós queremos tratar nessa noite. E esses 4 aspectos o apóstolo Paulo trouxe de instrução para Timóteo, um dos seus filhos na fé. Vamos ver isso na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com um propósito. Presta atenção no versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, nós percebemos aqui o apóstolo Paulo trazendo instrução para Timóteo. Ele escreveu a primeira carta e essa aqui é a segunda carta. Um pouco antes, no capítulo 3, ele fala de uma série de males que haveriam de acontecer. Que os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. E aí ele vai colocando uma lista terrível do estado que chegaria o ser humano. E não pensem vocês que o ser humano está melhorando, não. Não pensem isso. Essa semana mesmo nós tivemos um ataque muito esquisito por parte de um segmento religioso na França. E toda vez que eu vejo esses ataques, eu fico pensando a diferença que tem entre uma situação e outra. Quando ofendem o nosso Senhor Jesus Cristo, quando falam mal do meu Cristo, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer oração por aqueles que falam mal do meu Cristo. Eu não vou atrás de matar ninguém. O meu Senhor não mandou que eu usasse de espada para revidar blasfêmias que falam contra Ele. E como falam? Inclusive no Brasil, inclusive em Brasília. Enquanto outros, qualquer coisa que se fala a respeito do seu profeta, já querem pegar em armas e sair matando. Mas pastores, somos extremistas. Eu queria acreditar que sim. Mas assim também não leem o livro sagrado deles, porque se tivessem lido não fariam isso. Se tivessem lido,
possivelmente entenderiam que não é essa a forma de se reagir a qualquer blasfêmia que façam contra a sua fé. Porém, quando ofendem o meu Senhor Jesus, quando me ofendem, ao invés de eu revidar, eu vou orar pedindo que Deus abençoe e ilumine aquela vida. Mas de onde eu tiro isso? Da palavra, da constituição dos cidadãos do reino. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te persegue, ore por ele. Perceba que como a palavra de Deus está em nosso coração, as nossas atitudes são coerentes com aquilo que Ele ensina. E aqui o apóstolo Paulo começa a ressaltar algumas coisas a respeito da santa palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Antes de vermos o que ele analisa, o que ele nos mostra aqui nessa passagem, vamos pensar em alguns conceitos a respeito da palavra de Deus. Quando ele fala aqui de escrituras sagradas, ou de sagradas letras, ele está se referindo a quê? Ao Antigo Testamento. Nessa época não havia ainda o Novo Testamento. Mas Timóteo foi instruído no Antigo Testamento? Dá a entender que sim. Mas o Antigo Testamento fala de Jesus Cristo não, mas fala do Messias, do Cristo, que viria e que iria como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, não abrir a boca, queria se dar em favor do seu povo. Está revelado lá em Isaías. Então Paulo começa anunciando que a palavra bendita, o Antigo Testamento, já estava anunciado para Timóteo, e que desde a infância ele sabia essas sagradas letras. Bom, mas quando falamos de escrituras sagradas, pensamos só no Antigo Testamento? Evidente que não. Nós vimos aqui que a carta de Apocalipse também reivindica para si essa autoridade de palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, Pedro dizendo que porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Nós temos diversas outras passagens que testificam de forma direta ou indireta a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, como sendo autoritativa em nossa vida. Mas o que significa isso? Vejamos. Nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, acreditamos que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Nós afirmamos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Mas em que sentido é que ela é a palavra de Deus? Que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento foram inspiradas por Deus. Mas o que significa ser inspirado por Deus? E assim a gente vai caminhando, detalhando esse aspecto da nossa fé. Nós cremos na inspiração plena, nós cremos na inspiração orgânica. E o que vem a ser essas duas coisas? Inspiração plena, que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus para a nossa vida. É lógico que depende de analisarmos ela. Quando, por exemplo, a Bíblia Sagrada tem as frases que Satanás mencionou, ou os erros dos homens, é para fazermos a mesma coisa? Evidente que não. Mas é a instrução de Deus para a nossa vida, da ação maligna, é a instrução de Deus para a nossa vida, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro. E Deus assim quis fazer que chegasse até nós a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. Mas como que se deu isso? Uma vez me perguntaram, pastor, como é que a Bíblia foi organizada? A Bíblia não foi organizada, ela foi reconhecida. Quando os irmãos do Novo Testamento, após a morte da maioria dos apóstolos, perceberam que a igreja estava sendo atacada com diversos ensinos malignos e falsos, eles viram a necessidade de ver qual era a palavra de Deus autoritativa após o Antigo Testamento, ou o Taná, a escritura dos judeus. Reuniram-se em concílio e estabeleceram alguns critérios. Falou, bom, o que será a palavra de Deus? Primeiro, as cartas que já estão circulando nas igrejas e que são aceitas e reconhecidas como instrução de Deus para a vida deles. Segundo,
que a pessoa tenha vivido na época de Jesus, ou tenha andado com Jesus, tenha sido um dos apóstolos, ou um dos discípulos diretos de Jesus. Terceiro, que essa carta ou este ensino não tenha contradição com aquilo que a gente já sabe que Jesus ensinou. Nesse sentido, foi definido o cânon, ou seja, a regra que estabeleceria o Novo Testamento. Mas, ainda que esse estabelecer fosse feito num concílio, o próprio escrito do Novo Testamento tem a sua harmonia, a sua inspiração maravilhosa do Espírito Santo. O que significa o Espírito Santo inspirar? É verdade que tem partes que foi ditado? Sim, é verdade. É verdade que tem partes que os homens escreveram o que eles queriam escrever? É verdade. Todavia, tudo isso foi ordenado detalhadamente pelo Senhor. O Espírito Santo soprou isso, moveu isso, dirigiu isso, de tal maneira que os homens escreveram com o seu estilo de linguagem, com a cultura da sua época, com a língua da sua época, grego, hebraico, aramaico. Escreveram o que queriam escrever conforme entendiam que deveriam escrever, mas o Espírito Santo estava coordenando tudo isso, para que hoje eu e você tivéssemos o testemunho de Deus claramente para a nossa vida. Pastor, mas aí não são critérios humanos? Eu entendo que não. Eu entendo que eles não buscaram estabelecer essa vale e essa não vale. Eles estabeleceram aquilo que a igreja já aceitava e aquilo que a igreja já colocava sob suspeita. Por quê? Porque já naquela época, por volta do ano 150 depois de Cristo, algumas pessoas começaram a escrever coisas erradas e assinavam Paulo. Escreviam coisas erradas, ensinos contrários à palavra de Deus, o restante do ensino de Jesus Cristo, e escreviam lá, Pedro. E eles começaram a perceber essa sutileza do inimigo, querendo minar a igreja com ensinos que não eram compatíveis com o que deixou Jesus Cristo. Então, voltando, quando nós dizemos que a inspiração é plena, é toda a Escritura. Quando dizemos que ela é orgânica, que é do início ao fim um projeto de Deus. Por um tempo, essa palavra foi transmitida oralmente. Nós entendemos que foi até o período de Moisés. Depois de Moisés, ela passou a ser registrada, passou a ser escrita. E no Novo Testamento, entendemos que ela se manteve no mesmo padrão. Registrada, escrita, para que tivesse coerência, para que tivesse conhecimento da igreja, aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia deixado para o seu povo. De tal maneira que o apóstolo Paulo, em algumas ocasiões, fala, todavia digo eu, não o Senhor. E quando ele fala que diz ele, não Deus, aquilo que ele está dizendo também é palavra de Deus para a nossa vida. Agora não se assustem, por exemplo, na escola dominical nós já ensinamos que o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas para os coríntios, e nós só temos 2. Teve algumas que Deus de algum modo fez com que sumissem. Não chegou até nós e não chegou até o concílio que decidiu isso. Teve outras cartas que foram escritas no período de Jesus, mas que o ensino era contra o que Jesus havia ensinado. E aí também a igreja não aceitou. Então percebam que essa inspiração ela foi cuidadosa. E quando olhamos para a própria Escritura, nós vemos uma harmonia tremenda. Mas para que você conheça essa harmonia que eu estou dizendo, você precisa ler. Você precisa ter conhecimento. Meus queridos, todo ano eu repito e vou falar de novo esse ano. Não tem desculpa para você não conhecer a Bíblia. Tem numa linguagem mais tradicional, tem numa linguagem mais simples. Tem ela gravada, tem ela de todos os modos. Este ano eu comecei de novo o plano de leitura. Dá em torno de 20 minutos por dia. E o plano de leitura que eu peguei tem o áudio junto, então dá para você ler e ouvir. É gostoso demais você passar ali um período ouvindo, revendo coisas que você já sabe. E é interessante que cada vez que você vai ler, tem uma passagem que destaca de novo aos teus olhos. Você já tinha lido tantas vezes, mas não tinha percebido. O Espírito Santo ilumina naquela leitura. Mas vejamos algumas coisas.
a utilidade da palavra de Deus em nossa vida. No caso aqui, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, falou: olha, você sabe as Sagradas Letras e que elas são inspiradas por Deus, ou seja, o Espírito Santo inspirou para que elas fossem registradas. E ele fala que toda a Escritura, ou seja, o Antigo Testamento, e nós entendemos por inferência também o Novo Testamento, é útil, primeiro, para o ensino. O que é o ensino? A palavra ensino aqui pode ser substituído por doutrina. E doutrina significa te passar o conhecimento do conjunto de ensinos que o Senhor Jesus Cristo deixou, que a palavra de Deus mostra. O quanto é importante que a igreja aceite ser doutrinada na palavra de Deus. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atos 20, versículo 27. Quando o apóstolo Paulo foi fazer a sua defesa, estava sendo acusado injustamente, ele falando: olha, eu ensinei para vocês tudo que Deus queria que fosse ensinado, ou seja, eu doutrinei vocês, eu passei para vocês o conjunto de ensinos que é necessário para a sua vida. Nós não cremos que Paulo ensinou de Gênesis a Apocalipse, não era isso. Nós não cremos que Paulo ensinou de Gênesis a Malaquias, nós não cremos isso. Mas nós cremos que ele selecionou as passagens principais que trariam a revelação de Jesus Cristo àquelas pessoas. Quando ele fala todo o desígnio de Deus, é no que diz respeito à salvação, ao amor de Deus, ao projeto de Deus para o ser humano. Ensino tem o sentido de treinamento, instrução, disciplina. Em nossa vida inteira somos influenciados por esses ensinos seculares. Assim também devemos aceitar e ser influenciados pela doutrina da palavra de Deus. Você conhece a doutrina da palavra de Deus? Você conhece os ensinos de Jesus Cristo para a tua vida? Queridos, o quanto é importante isso para você. Por isso que o apóstolo começa falando: toda a escritura é útil, primeiro, para doutrinar, para ensinar. Ora, como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não ensinei? Deus poderia? É lógico que poderia, Ele é Deus. Mas Ele quer que o povo passe a ter conhecimento. Ele tem a paciência e deixa os instrumentos, os pastores, mestres, evangelistas, para explicar, para ensinar o povo naquilo que Deus deseja, além de você ter as escrituras e poder aprender por você mesmo, porque elas estão disponíveis. Segundo, ele fala que essa palavra de Deus é útil para repreensão. Uma outra palavra possível para repreensão aqui é condenar o erro. Essa repreensão traz a ideia de que não somente apontar a culpa, mas a verdade que liberta. Eu entendo, conforme alguns comentaristas também, de que ela tem a função de prevenir, para que a pessoa que está à beira do abismo não venha cair. Por exemplo, vamos repreender alguém e falar: meu irmão, cai fora disso, isso é fria. Lembra que eu preguei aqui na passagem de ano, agora no último domingo de 2014, que numa época que tinha aquelas correntes, aquelas situações, pirâmides, muito obrigado, pirâmides, e muitos irmãos vieram me procurar: pastor, é a chance da minha vida, eu vou ficar rico. E eu tive que repreender e falar: não cai nessa, não entra nisso. Mas infelizmente alguns não aceitaram a orientação de que estavam na beira do abismo, entraram, e a maioria, vários deles, dilapidaram o seu patrimônio. Alguns chegaram a perder 400 mil, 500 mil, isso há mais de 10 anos atrás. Era bastante dinheiro. Depois vieram chorando: pastor, quebrei. Eu te falei que você não entrar. Falei: não vai nessa. Dinheiro muito fácil, estava muito tranquilo. Boi de papel, estava um perigo. Até que aconteceu de quebrar e a maioria não recebeu.
ou quando recebeu já não tinha o mesmo valor. Meus queridos, a repreensão da palavra de Deus, para aquele que é de Deus, é bênção. Quando Deus te fala, não vai por aí não, você está na beirinha, volta, é por teu bem, é porque Ele te ama. Em vez de você dar uma de criança mimada e birrenta, agora que Ele falou para não ir, agora eu vou. Não seja ignorante, não faça isso. A consequência vai ser desastrosa, vai ser prejudicial para você, algumas vezes para a tua família, para os teus parentes, para a tua igreja e principalmente no teu relacionamento com Deus. Então a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, e ele fala também para a correção. O que seria então essa correção? Uma outra tradução para essa palavra seria corrigir as faltas, mas apontando para o caminho. O Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. O que o Senhor Jesus quer transmitir a nós com isso? Ele quer transmitir de que aquele que cai não ficará prostrado. Se ele se arrepender, ele vai ter a chance de voltar ao caminho, de voltar à comunhão, de voltar a andar com Deus. O Senhor corrige, o Senhor repreende, o Senhor fala com aqueles que Ele ama. Glória a Deus por isso. Tanto que o autor aos Hebreus diz o seguinte: se você está sem correção, cuidado, porque Deus corrige os filhos que Ele ama. E Ele diz mais, diz: filho meu, não desanime, não desmaie, quando por Deus é corrigido. Aceite a correção, aceite aquilo que o Senhor está te orientando que está errado, peça perdão e volte. Eu acho lindo ver como que Deus dá oportunidade para nós, para cada um. Ontem, no culto aqui com os jovens, eu fiz questão de ministrar a palavra sobre a mentira, a reação em cadeia da mentira. E essa reação em cadeia da mentira, por mais que alguém ache que está enganando o seu próximo, a primeiro engano é que ele quer fazer com Deus. A primeira mentira que ele está dizendo é para Deus. E é a mentira de que Deus não sabe, Deus não vê. Quando ele fala qualquer mentira nessa terra, para quem quer que seja, ele está querendo dizer: Deus não vai julgar isso. Eu posso fazer e Ele não está vendo. É uma mentira contra a palavra que diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. É uma mentira contra o Deus que fala que o diabo é o pai da mentira. Ele acha que dá para ser um filho de Deus e mentir, e a Bíblia diz: não dá. Se você mente, você está se fazendo um filho do diabo. Pastor, é uma palavra dura. Fazer o quê? Se você acha que é duro, tem que tirar da Bíblia? É isso? Se você acha que ela chateia o teu coração, você recorta da Bíblia tudo que chateia o teu coração? Não é assim, queridos. Quando ele fala que o diabo é o pai da mentira, é para que eu e você ficamos alerta, para que não sejamos enredados para o erro da mentira e consequentemente cair na vontade do diabo, dizendo-se filho de Deus, dizendo-se filho de Deus, achando que aquele que está no céu não vê, não sabe. A primeira confissão que tem que haver numa mentira não é para quem você mentiu ou por que você mentiu, é para Deus que você tentou enganar. Tentou, não estou falando que conseguiu. Ah, Deus me perdoa. Quando eu menti para alguém, eu menti primeiro para o Senhor. Então percebe que a palavra de Deus nos corrige. E ontem nós trabalhamos isso um pouco aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus quer nos aperfeiçoar. A palavra de Deus quer trabalhar em nós, transformando e nos livrando de todo quanto é abismo que porventura você tenha caído. Por fim, a palavra de Deus ela é útil também para a educação na justiça.
E a educação aqui é a mesma palavra que se usa hoje, modernamente, para pedagogia. Ou seja, para que você molde a retidão de vida daquela pessoa no decorrer da caminhada. Não é somente uma aula de escola dominical ou um estudo bíblico que você participe, mas é a vida com Deus sendo moldada na retidão e no padrão de nosso Senhor. Qual que é o parâmetro nosso de retidão? Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: olha, ao discípulo basta ser igual ao seu mestre. Vocês me chamam de mestre? Eu sou mesmo. Façam como eu estou fazendo. Sigam o meu modelo. Eu não quero que vocês façam mais do que eu estou fazendo. Olhem para aquilo que eu faço e façam também. Vamos caminhar juntos. Que bênção! Que bênção que o Senhor é aquele pedagogo ou pedagogo que conduz você ao ensino melhor, ao caminhar correto. Não só a compreender a verdade, mas ter valores morais que te conduzem naquela verdade. Quando nós falamos de moralidade, parece que cada vez mais essa palavra é colocada como esquisita na nossa sociedade. E é para a palavra de Deus não. A palavra de Deus quer nos moldar. Ela quer nos educar na justiça. Ela quer ensinar a maneira certa de viver. Ou num dizer mais técnico, a ética. Qual o nosso procedimento com o nosso vizinho, no trabalho? O patrão não está, então você pode pegar leve no serviço. O patrão saiu, vai dar uma matadinha. Tem gente que até espiritualiza. Eu vou explicar isso aí. O patrão saiu, eu posso dar um nó e ler a Bíblia. Querido, se você fizer isso, não fala que é minha ovelha não, por favor. Eu vou ter vergonha de você. E não diga que alguém te ensinou isso, porque eu não ensinei. O patrão saiu, ele contratou para você trabalhar 8 horas, não é para você ficar ali 2 horas lendo a Bíblia. Você tem que tirar o teu tempo para ler a Bíblia do teu tempo de folga. Mas pastor, é para ler a Bíblia. Então quer dizer que para ler a Bíblia vale ser roubado do teu patrão? É isso? Ele te contratou por 8, você trabalha 6, rapa 2 para ler a Bíblia. Ou quando ele não está, você dá uma encostada, fala que vai orar, depois de 2 minutos está dormindo. Aí fica 2 mentiras, né? Falou que ia orar, não orou, dormiu, ainda deu nó. Percebe que a ética tem que acompanhar a doutrina. A doutrina é o conjunto de ensinos que Jesus deixou. A educação na justiça é viver esses ensinos. Não só ter conhecimento deles, mas vivê-los. E na família? Vamos pensar na família aí. O marido pode mentir para a esposa pode mentir para o marido, que uma mentirinha não faz mal nenhum, certo? Errado. Eu já falei para vocês e repito, eu e a Rô já temos um acordo de falar a verdade. Se você não quer saber, não pergunte. Se você acha que aquilo que a gente vai falar não vai ser muito agradável, então não pergunte. Todavia a gente tem o direito de não falar. Eu combinei com ela também o direito de não falar. E isso, eu não quero falar. E não quero falar uma resposta aceitável. Não precisa inventar mentira, não precisa inventar desculpa. Porque quando você começa a inventar mentira e desculpa, você está caindo no laço do diabo. Você diz que Deus é teu pai, mas está fazendo do diabo teu pai. O capeta não precisa entrar no seu, você já caiu na dele. Ele não precisa te possuir, você já se amarrou. Perceba o quanto é forte isso. Então a gente tem esse acordo. É isso, não gostaria de falar. Já resolveu. Não preciso mentir. Ou então eu gostaria de falar isso amanhã. Hoje não. Tem assuntos que você não deve conversar no calor das emoções, ou pior, à noite.
Tem casal que é doido para querer ter uma DR à noite. Isso aí é trabalho, irmão. Discutir relação à noite ninguém merece. À noite é hora de dormir. Puxa o freio de mão, arranja outro horário para conversar. Discutir detalhes do relacionamento tem que ser no outro horário. Não é no horário que você está repousando. A menos que seja assunto light, né? Agora, assunto pesado, na hora de dormir, ninguém merece. Ninguém merece. Nem você e nem ela. Nenhum dos dois. Queridos, por fim, vamos pensar em algo aqui? A palavra de Deus tem envolvido você com a mesma intensidade que o celular? O smartphone, o iPhone é lá em Minas. Tem o iPhone e tem o iPhone. E aí? Você dá a mesma atenção para a palavra de Deus que você dá para o teu celular? O WhatsApp de Deus funciona ou só o dessa terra? Deus pode passar uma mensagem para você, você vai ler. A mensagem está aqui, ó, revelada. Quanto tempo você passa no Face? Quanto tempo você passa no WhatsApp? E quanto tempo você passa com a palavra de Deus? Repare o que tem influenciado a tua vida. Quantas horas você fica vendo filme, novela e outras coisas? E quanto tempo você se dedica à influência da palavra? Querido, eu não estou falando com mal de você não estou falando bravo, não estou falando tranquilo. Ó meu semblante, tranquilo. Não estou bravo não. Mas é uma realidade. Se você se deixa influenciar mais pela televisão, pela internet, pelo Face, por tudo quanto é coisa que te tira o tempo de Deus, você está estabelecendo os teus valores, que isso vem primeiro, depois a palavra. Vamos dar outro exemplo aí para os nossos queridos irmãos tecnológicos não ficarem chateados comigo. Time de futebol, ou você torce para Jesus do jeito que você torce pro Coxa, pro Atlético? Eu fico impressionado. Eu tenho que fazer uma confissão aqui. Quando eu olho para os estádios e o pessoal gritando, vibrando, eu olho assim e falo, depois eu que sou fanático. Eu que sou religioso fanático. Eu não faço nem metade do que eles fazem. Eles abraçam o outro, tudo suado, tudo fedendo, e chora, e grita. Eu ainda não fiz isso. Eles vão no ônibus lotado, batendo a mão para fora. Depois eu que sou fanático. Mas será que a pessoa dedica pelo menos um pouquinho daquele fervor que ele dedica para o time, dedica para Deus? Será que o Jesus Futebol Clube faria sucesso? Não, porque só falta surgir isso, né? Não dá ideia não, perdão, dá ideia não. Meus queridos, o que tem influenciado a tua vida? Vamos pensar outra coisa aqui. Aceitamos a repreensão e correção de Deus para a nossa vida? Ou queremos só aquela palavra gostosa, de bênção, de prosperidade? Quando Deus nos corrige, você entende que é contigo, é sempre para o outro que não veio. Ah, mas se fulano estivesse aqui, essa é uma bênção. Fulano não veio, a palavra foi para ele. Escapou. Oh, queridos, não é assim. A palavra de Deus, primeiramente, ela fala comigo. Todo pregador, para que ele seja coerente, ele tem que aceitar a correção da palavra que ele está levando para o povo. A palavra de Deus primeiro fala com a gente, fala comigo. Ah, pastor, mas eu não estou cometendo esse erro. Ótimo, então toma cuidado para não cometer. Ah, pastor, eu já estou vivendo. Ótimo, intensifica. Ah, pastor, eu já estou fazendo 100%. Ótimo, então você está na bênção. Glória a Deus, continua. Então percebam que a palavra de Deus, ela tem uma utilidade. Nós citamos aqui 4 utilidades que Paulo coloca. Mas essas 4 utilidades não são estanques. Elas não são separadas. Às vezes elas andam juntas. Deus pode estar nos doutrinando,
nos repreendendo, nos corrigindo, nos educando na justiça, tudo ao mesmo tempo. O mesmo texto pode ter essas 4 funções tranquilamente. E a mim e a você cabe agradecer a Deus. Fala: Pai do céu, obrigado por tua palavra, obrigado porque eu tenho acesso. Ou então pedir perdão, falar: Deus, me perdoa, porque o WhatsApp tem mais sucesso na minha vida do que a tua palavra. Eu fico mais curioso para saber qual foi o último post do que o último versículo que está na minha leitura. Não estou falando que você não possa ter Face, não possa ter WhatsApp, não possa ter celular. Vou repetir: pode ter celular? Pode ter WhatsApp? Pode. Mas qual o valor, qual a influência disso na tua vida? Tem gente que é refém da tecnologia, porém não sabe usar a tecnologia a seu favor. Vou dar um exemplo da tecnologia a seu favor. Aonde vocês acham que eu estou ouvindo e lendo a Bíblia? No tablet, ou tablete, como eu digo com minha esposa. Tablete de chocolate, que é morena aqui, né? Eu ponho lá a passagem bíblica, já tem o áudio junto, e para facilitar ele vai mudando até de capítulo. É bom demais. A tecnologia é a seu favor. E já fica marcadinho que você leu e que você não leu. A hora que você terminou, fica marcadinho: lido, faltou esse. E tem mais: se você clicar lá, ele te manda lembrete que faltou ler. Então tem que usar a tecnologia a seu favor também, querido. Por fim, irmãos, eu quero encerrar lendo uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, para motivar eu e você a continuarmos com esse amor, com essa dedicação à palavra. E se porventura não está acontecendo em tua vida, peça perdão. Fala: Deus, me perdoa, porque eu digo que te amo, mas não quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu digo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas não tomo conhecimento. O Senhor Jesus Cristo disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vou repetir: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja o Senhor por uma palavra tão bendita, tão agradável de se ouvir, porque Deus quer se manifestar na tua vida. Vive essa palavra e receba essa palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, louvado seja teu nome, porque não deixou a gente sem instrução. Bem lembrou hoje de manhã uma irmãzinha nossa: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos. Deuteronômio 29:29. A gente te louva, Pai, porque muitas coisas o Senhor deixou de instrução, e a gente não precisa se preocupar com aquelas que não explicou. Já temos bastante coisa para ver daquilo que o Senhor deixou explicado. E te agradecemos porque temos a Bíblia Sagrada em nossa língua. Te agradecemos porque irmãos nossos do passado dedicaram tempo traduzindo o Antigo e o Novo Testamento. Também te agradecemos porque irmãos dedicaram bastante tempo gravando para que hoje também tivesse em áudio. Te agradecemos, Pai, porque percebemos a bondade do Senhor, que por vários meios nós conseguimos ter acesso à tua bendita palavra. Nos ajude, Deus, e nos perdoe todas as vezes que trocamos a tua palavra por qualquer outra coisa. Todas as vezes que somos mais influenciados pelo mundo e pelas coisas que não te agradam, e dedicamos mais tempo às coisas passageiras do que a tua palavra de vida, a tua palavra eterna. Ó Pai de misericórdia, seja favorável ao teu povo que nesse instante pede perdão. Seja favorável a cada irmão, a cada irmã, cada pessoa que aqui está, para que essa palavra fixe no coração e venha produzir o que o Senhor deseja.
Também, ó meu Deus, ajuda nossos irmãos e irmãs que não puderam estar conosco. Tenha misericórdia daqueles que não quiseram estar. E ajude, Deus, a todos que busquem o Senhor e o seu poder, para que conheçam a tua palavra e assim evitem o erro e façam aquilo que te agrada. Assim, meu Deus, conserva essa igreja, conserva o pastor Anísio, a minha vida, conserva a vida do pastor Abel, desse conselho, para que sejamos fiéis às Escrituras Sagradas, que a gente não se acovarde, que a gente não tema as ameaças que podem acontecer, mas que a gente continue a anunciar todo o desígnio de Deus, toda a sã doutrina de Deus. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todos, esteja com os irmãos enfermos do corpo e da alma, estejam com os lares que passam por aflição, estejam com as pessoas que estão perturbadas, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre eles hoje, venha sobre eles, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Para sentar-se.